Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos trazendo uma mensagem para a glória do Senhor com o título Dele, por Ele e para Ele. Eu te convido a acompanhar na sua Bíblia em Romanos, no capítulo 11, apenas no versículo 36, que diz assim: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, o texto que acabamos de ler, esse versículo 36 que nós destacamos, mostra Paulo mostrando a grandeza do Criador que é o Senhor. Tudo pertence a Ele. Isso é uma coisa certa para todos nós. Então nós vamos ler novamente, eu convido novamente você a ler comigo a partir do versículo 33, para a gente poder reforçar essa palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Começa assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Versículo 35. Ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, irmãos? E eu separei essa mensagem hoje em 3 pontos, que é intitulado como dele, por ele e para ele. E o primeiro ponto é dele. E aí a gente pergunta, por que é dele? Porque ele é a fonte de todas as coisas, ele é a origem, tudo começa com ele. Então nós percebemos que a questão é simples e a resposta também é simples. Deus criou tudo, então tudo é dele. Na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 apenas, o primeiro versículo da Bíblia já deixa claro que é tudo dele. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele é o Criador, automaticamente ele é o dono. E isso dá para Deus, para o Senhor como Criador, o direito sobre tudo e sobre todas as coisas. E esse direito é novamente confirmado lá em Salmos número 24, no versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, tudo é dele. A terra é dele, o mundo é dele, e todo mundo que habita nele, na terra, é dele. Então, tudo é dele, porque ele é a fonte de origem. Sendo ele a fonte de origem, ele tem direito sobre todas as coisas. E automaticamente ele tem direito sobre a sua vida. Ele tem direito sobre as suas posses, ele tem direito sobre os seus filhos, ele tem direito sobre a sua família. Você tem entregue tudo que é do Senhor nas mãos dele? Porque tudo que nós recebemos veio dele. E tudo que veio dele, nós naturalmente, como servos dele, necessitamos devolver para ele. Lembre-se, ele é a fonte de todas as coisas, ele é a origem de todas as coisas. E o segundo é o por ele. Por que por ele? Porque ele é o sustentador, irmãos. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, confirma exatamente essa palavra. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Percebem como ficou claro que tudo subsiste por causa dele, tudo existe por causa dele. Todas as coisas vieram dele e todas as coisas existem por ele. Então ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o sustentador do universo, ele é o sustentador individual de cada pessoa, ele é o sustentador da igreja. Em João, no capítulo 1, versículo 1 a 3, novamente, como confirmação dessa mensagem, ele nos informa que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, certamente, aqui a gente está falando de Jesus Cristo, nós temos uma coisa certeza e absoluta. Se não fosse por ele, nem existiríamos.
E se não fosse pelo sustento constante diário dele, já teríamos morrido. Então tudo é por ele, tudo tem que ser entregue por ele. A Bíblia fala que tudo foi por ele. Nós percebemos aqui, eu peguei apenas duas porções bíblicas que comprovam essa minha fala e comprovam a fala em Romanos do apóstolo Paulo, porque ela se reafirma constantemente sobre as suas próprias verdades. O mais importante da Bíblia é isso, ela não tem ponta solta, ela fala em Romanos, mas ela fala em Colossenses, e ela fala em João, e ela vai falar em tantos outros versículos, como nós temos percebido durante a nossa caminhada da nossa vida cristã. A Bíblia se autocompleta. E a nossa relação, irmãos, com Cristo muda o quanto reconhecemos como parte criadora de toda a existência. Como assim, presbítero Fábio? A minha relação que eu tenho com Cristo, se eu coloco Cristo abaixo de todas as coisas, eu mudo o reconhecimento que eu tenho em relação à existência de todas as coisas, como sua existência criadora. Por isso que, como servo do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu crio, sempre é por Ele. E o terceiro e último ponto que nós vemos é o para Ele. Por que para Ele? Porque Ele é o alvo de todas as coisas. Tudo está ligado a Ele, tudo tem que ser direcionado para Ele. E lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, nos confirma novamente, dizendo: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos, eu vou tentar explicar esse versículo, tá? O versículo 10 de Efésios, no capítulo 1, porque ele não é muito simples, eu reconheço, mas o que ele quer dizer em relação a isso? Que no fim dos tempos, tá? Tudo vai se juntar, tudo será uma coisa só. As coisas vivas e as coisas mortas se juntarão nele, porque tudo que foi criado é para Ele e vai em direção a Ele. Lembra quando a gente fala de um julgamento final? Tudo, vivos e mortos, todos vão para Ele. No julgamento final serão julgados individualmente, porque tudo é para Ele. Tudo, irmãos, tudo se direciona nele. Ele é o centro, Ele é o alvo e Ele é o caminho. João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? E como conclusão eu trago um último versículo para que todos nós possamos meditar em relação ao que o Senhor quer nos oferecer nessa noite. 1 Coríntios capítulo 8, apenas o versículo 6 diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Perceberam a última frase? Que coisa incrível! Pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Nós somos por Ele. Por isso que nós somos hoje servos do Senhor Jesus Cristo, porque nos dedicamos e dedicamos a nossa vida por Ele. Amém? Vamos orar? E em seguida eu estarei impetrando a bênção apostólica. Nesse momento de oração é a oportunidade de você entregar tudo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. E reconhecemos certamente que tudo é do Senhor, é pelo Senhor e para o Senhor. Não há nada nessa terra que não seja do Senhor. E é por isso que nós entendemos que toda a nossa vida deve ser dedicada ao Senhor e a trabalhar em prol da glória do Senhor. Senhor, nós pedimos perdão, porque por muitas vezes nós deixamos de dedicar a nossa vida ao Senhor e dedicamos ao homem, dedicamos à terra, dedicamos ao nosso trabalho particular e esquecemos de priorizar a nossa vida em relação ao Senhor. Senhor, nós somos gratos porque entendemos que apesar de sermos errados, constantemente errando, fracassados diante da vontade do Senhor, o Senhor ainda nos perdoa, nos redime e nos dá oportunidades constantes de nos consertarmos. E é por isso que certamente dizemos que a nossa vida é pelo Senhor, para o Senhor e do Senhor. E tudo que nós fazemos constantemente será entregue em suas mãos. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e ainda fará através do nosso único
e suficiente Salvador de nossas vidas, o nosso Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provêm do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está me vendo e ouvindo, diga amém. Deus nos abençoe, irmãos.